volta numa conversa de peso com o jornalista Jason Rodrigues. Jason, como é que foi a construção dessa relação e como é estar próximo dessa pessoa que é Mário Guzmão? O seu Mário é uma figura fantástica, é um grande jornalista, um grande empreendedor, uma pessoa que tem uma visão de futuro fantástica e que sempre, desde o início do NH, ou desde o início do Grupo Sinos, tanto ele quanto o irmão dele, o seu Paulo Sérgio, que infelizmente é falecido, enfim, desde o início da empresa, sempre teve essa preocupação de utilizar o jornal não apenas para informar as pessoas, mas também utilizar a força do jornal para construir coisas que sejam importantes para a comunidade ou para as comunidades onde o NH circula. Começou assim com os telefones automáticos lá nos anos 60, passou pela municipalização da água. A duplicação da BR-116, então BR-2. Isso, né? Mais recentemente o movimento Rodovia do Progresso, que deu origem à BR-448 e que também deu origem ao projeto da RS-010, que mais cedo ou mais tarde vai ter que sair do papel. Mais recentemente também tem um movimento pela construção do aeroporto 20 de setembro e muitas iniciativas que ao longo das décadas vem beneficiando Novo Hamburgo e as demais cidades onde os veículos do Grupo Sinos circulam. E foi ali naquele momento teve uma aproximação maior com ele? Eu tenho uma proximidade maior com o seu Mário desde o início dos anos 2000, quando ele lançou o movimento da Rodovia do Progresso. O seu Alceu Feijó, que é outra figura fantástica com a qual a gente convive lá no NH, me indicou para ser o repórter dedicado a esse movimento, setorista dos assuntos relacionados à Rodovia do Progresso. Então, desde o início dos anos 2000, em função disso, eu convivo de maneira mais próxima com o seu Mário, enfim, porque muitas das matérias que eu produzi nesse período relacionadas a esse movimento precisou de alguma maneira do auxílio dele. E a função que eu exerço hoje no jornal também, de certa maneira, permite essa proximidade, já que o seu Mário é uma pessoa muito interessada, muito dedicada ainda. Hoje, os filhos do seu Mário e os sobrinhos dele, que são filhos do seu Paulo Sérgio, é quem administram e de alguma maneira tocam o negócio, ocupando posições importantes dentro da estrutura administrativa da empresa. Mas o seu Mário, como presidente do Conselho de Acionistas, gosta de se envolver bastante ainda com as coisas, está sempre lá com a gente, está sempre trocando ideias, dando conselhos. É normal ver ele no meio da redação? Ele vai com alguma frequência à redação, ele tem o hábito de, no início da noite, quando vai embora, dar uma passada na redação. Não é sempre, ele é um sujeito bastante ocupado, tem bastante coisa para fazer, mas sim, ele é uma figura frequente na redação. Dá uma passada no início da noite lá para conversar com o Nelson Ferrão, que é nosso diretor de redação, eventualmente para conversar comigo e com outras pessoas lá. Jason, a partir de 2002, tu teve o desafio de escrever a coluna de política. Na verdade, uma coluna que não existia, que tu inaugurou ela dentro do jornal Ela NH. havia existido muito tempo atrás. Mas o atrás. Sabe Tudo, na verdade, era esse espaço de comunicação. Isso, durante muito tempo. De uma conversa ao pé do ouvido com a comunidade, né? Isso aí. Como é que foi essa coluna de política? Eu fui convidado em março de 2002 para escrever a coluna. Ela iniciou com 2 edições por semana, mas logo, menos de um mês depois, passou a ser publicada de segunda a sábado. Foi uma experiência bem bacana, uma experiência, do ponto de vista profissional, bem significativa. Acho que amadureci profissionalmente muito nesse período em que fiz a coluna de política. E ela te rendeu algumas boas dores de cabeça também? O jornalismo, de uma maneira geral, rende boas dores de cabeça. Não apenas a política gera dor de cabeça. O esporte, por incrível que pareça, que possa parecer, gera muita dor de cabeça. A editoria de polícia gera dor de cabeça. A editoria de geral gera dor de cabeça. A editoria de cultura gera muita dor de cabeça. Ou seja, o jornalismo, de uma maneira geral, ele gera dor de cabeça. A política, eventualmente, gera um pouquinho mais, mas não é tanto assim, não. Mas aí tu conviveu com um prefeito que Novo Hamburgo tinha na época, chamado José Ayrton dos Santos. José Ayrton dos Santos, sim. Que rendia muita nota todos os dias. Né? É que o governo Ayrton foi um governo polêmico, né? Um governo marcado por muitas denúncias, muitas mesmo. E naturalmente, o colunista de política de um jornal como o NH, ou seja, o principal veículo de comunicação da cidade, tinha que abordar esses assuntos e é natural que isso gerasse desgaste na relação
com a prefeitura. A minha relação com o prefeito Ayrton foi, digamos assim, de altos e baixos. Sim, a gente teve algumas discussões mais sérias, outras nem tanto, mas de alguma maneira dentro da normalidade de uma relação entre um jornalista de política e uma figura pública. E foi ali que tu pôde desenvolver um pouco mais esse teu lado, deste humor ácido que tu tem? Eu considero com tanto humor ácido assim, tu insiste nisso, costuma me dizer isso com alguma frequência quando a gente conversa. Não sei se eu sou tão ácido assim no meu humor, e não sei se sou tão humorado assim. De alguma maneira, talvez, de alguma maneira a forma como eu escrevia a coluna de política pode ter contribuído para que tu tenhas essa impressão, para que alguns leitores tivessem essa impressão. A coluna, ou qualquer coluna de notas, né, curtas, ela exige criatividade para dizer em poucas palavras, em poucas linhas, algo importante. E isso foi um exercício bacana. O Twitter chegou bem depois da minha coluna. De alguma maneira, o que eu fazia na minha coluna era um Twitter diário, eram muitas notas de 140 caracteres. Mas sempre tinha um pedacinho ali de picardia, um pedacinho de ironia. É que isso faz parte, né? Isso é importante, né? Isso de alguma maneira diverte e atrai o leitor. Tu tem que usar um pouco da ironia, assim, um pouco do humor quando tu está escrevendo sobre política, até para dar uma quebrada, né? Senão fica uma coisa muito sisuda e ninguém vai querer ler. O importante é, sobretudo, tu respeitar as pessoas, respeitar as tuas fontes. E aí veio o governo Jair Foscarini. De mais baixos do que altos contigo, na tua relação com eles? Também de baixos e altos, Digamos assim, na época do governo Ayrton, eu tinha uma relação bastante positiva com as pessoas que depois vieram a fazer parte do governo do PMDB. E na época do governo do PMDB, eu passei a ter uma relação mais positiva com as pessoas que fizeram parte do governo Ayrton. O que eu quero dizer com isso? Já não eram mais tanto teus amigos? O que eu quero dizer com isso? Quando tu chega ao poder, quando tu está no poder, quando tu deixa de ser político da oposição e tu está no poder e tu começa a ser cobrado, e a minha função sempre foi essa, e a função do jornal é essa, é cobrar responsabilidade, cobrar promessas de quem está no poder, a coisa perde um pouco da graça para quem exatamente está no poder. E quem antigamente era governo e passa a ser oposição, passa, digamos assim, a achar legal a crítica que eu estou fazendo a quem está ocupando a cadeira do prefeito. Não achava legal quando ele era o prefeito ou ele era o secretário, passou a achar legal quando o secretário ou o prefeito eram outra pessoa. Isso é típico, isso é natural, isso acontece no jornalismo de uma maneira geral. Depois a gente volta um pouco para a política. Como é que é essa questão do jornalista ser um pouco marqueteiro, então? Ele precisa vender a sua matéria, precisa desenvolver bem a sua chamada e seu texto? Eu não sei se é ser marqueteiro, acho que essa não é a expressão exata. Eu acho que o jornalista precisa ser criativo, né, na hora de informar o leitor. Ele precisa fazer um bom título para chamar a atenção do leitor para aquela matéria. Ele precisa estar constantemente encontrando maneiras, mecanismos, palavras, vamos definir assim, que sejam capazes de prender a atenção do leitor. Como é que foi esse desenvolvimento da política na tua construção como profissional? Eu acho que tu veio, na verdade, quando a gente se conheceu, do movimento estudantil, né? Ali nasceu o Jason ser político, talvez, ou ali ele desabrochou, desencantou. As coisas de alguma maneira se misturam um pouco, né? Antes de eu me interessar por política, e de ler sobre política, ou de querer escrever sobre política, ou de alguma maneira praticar a política no movimento estudantil, eu já queria ser jornalista. Ali pelos meus 10, 11 anos, eu já tinha isso na cabeça, já tinha essa ideia. E de alguma maneira eu acho que essa vontade de ser jornalista foi o que me levou a se interessar um pouco mais por política, porque as duas coisas acabam se confundindo e se misturando muito. Mas a motivação era a tua indignação diante de alguma coisa? A motivação pelo jornalismo? Aquele início de anos 90, né, ele foi muito promissor para pessoas que, como eu e como tu, tínhamos 15, 16 anos, né? A gente ainda era meio molequezinho ali no Fora Collor,
mas logo depois a gente chegou na idade de se envolver com essas coisas, de se envolver com o movimento estudantil, de quem sabe eventualmente se envolver com política. E aí todo aquele movimento que envolveu o Fora Collor, de alguma maneira causou uma agitação, né, na gurizada que vinha logo depois, que eu acho que é o teu caso, que eu acho que é o meu caso, enfim, a gente passou a se interessar, a querer acompanhar a política, muito em função de tudo que o país viveu na época do Fora Collor. E onde é que termina o Geison cidadão e começa o Geison jornalista? Eu acho que as duas coisas sempre se misturam, né? O jornalismo, de alguma maneira, é um exercício diário da cidadania, da tua cidadania e das pessoas que esperam isso de ti, na medida em que o jornal é uma ferramenta muito importante para que as coisas que são importantes para as pessoas, enfim, para que a cidadania seja exercida a pleno. Com que olhos você está enxergando a nossa política hoje? A política local ou a política de uma maneira geral? Macro. Eu não vejo com bons olhos a política macro, não. Eu acho que a política brasileira, de uma maneira geral, anda bastante confusa, se perdeu muito. O toma lá da cá se estabeleceu de uma maneira vulgar demais. E o PT, de alguma maneira, acabou contribuindo em demasia para isso. O PT fez coisas muito importantes no poder, os dois mandatos do presidente Lula e o mandato da presidente Dilma são mandatos de realizações do ponto de vista social importantes para o país. Não se pode negar isso, não se pode deixar que questões ideológicas impeçam que isso seja dito, na medida em que de fato isso aconteceu. Mas do ponto de vista das relações políticas, eu acho que o PT se perdeu, e se perdeu feio, e não sei se vai conseguir retomar o caminho, a visão de mundo, a visão de política que o partido tinha antes de chegar ao poder. Mas isso não tem muito a ver também com a mídia em torno de tudo isso, com a espetacularização dessa cena? A mídia tem suas responsabilidades, sim. Eu não posso, por ser membro da mídia, adotar uma postura corporativista em relação a ela e dizer que tudo que a mídia faz está correto. Não está. A mídia comete seus pecados. Será que não existiu sempre isso e a partir daí, por ser exatamente, teoricamente, um governo popular, O que é o sempre isso? Eu me refiro exatamente a essa construção de sermos um país frágil sempre, desde sempre, com instituições frágeis, e a partir de um momento a gente tem uma discussão mais forte dessas instituições. Eu concordo contigo, né? A corrupção sempre existiu, o toma lá da cá sempre existiu. A novidade recente é que o PT, de alguma maneira, passou a fazer parte disso, né? Então, sim, sempre existiu. A novidade é que o PT, de alguma maneira, ou parte do PT, passou a fazer parte disso. E sim, a partir do momento em que o PT passou a fazer parte disso, uma parte da mídia também passou a dar mais importância, valorizar mais esses temas. Tu acha que o Mensalão, então, foi o grande episódio que manchou essa história? Acho que não só o Mensalão, né? O Mensalão é um episódio importante. Acho que é um divisor de águas na história do PT. O partido, de alguma maneira, vai ficar sempre manchado em relação a isso. Mas é lamentável que ao Mensalão tenham se sucedido, enfim, tenham ocorrido outros episódios. Qual é o espaço que tem para a Gaia, para o Theo e para a Josi nesse dia a dia aí de compromisso com o fechamento de edição, com a busca de um novo olhar sobre as coisas? A rotina de um jornal é bastante puxada, né? Enfim, a gente trabalha bastante, corre muito. E quando eu não estou envolvido com o jornal, normalmente eu estou envolvido com a minha família. Procuro ficar com os meus filhos, com a minha esposa, enfim. Até porque o tempo é curto, não tem muito tempo para fazer outras coisas. E como é que é esse dia a dia? É no meio dos animais, dos teus cachorros? Tu tem conseguido ir ao estádio? Tenho ido muito pouco ao estádio de futebol. Está trabalhando demais, gente? Trabalho bastante. Normalmente de manhã eu fico em casa, né? Isso não quer dizer que eu não esteja trabalhando. Fico trabalhando de casa, ao telefone, pela internet com o pessoal da redação. Nesse horário as crianças estão na aula, minha esposa está trabalhando. Enfim, passo a manhã em casa,
fazendo o que tem que fazer, cuidando dos cachorros, essa coisa toda. À tarde e à noite eu estou no jornal, então eu tenho contato com a molecada no horário do meio-dia, no horário do almoço, né? E depois da noite, quando eu chego, às vezes eles estão acordados, às vezes não estão. E nos finais de semana, quando eu não estou trabalhando, enfim, estou sempre com eles. A gente está sempre procurando fazer alguma coisa para a família ficar junto. E Novo Hamburgo, essa cidade como ela está, é a cidade que tu quer criar, Gaia e Etel? Acho que Novo Hamburgo tem muito a melhorar. Novo Hamburgo está se tornando como outras cidades, uma cidade muito violenta, uma cidade onde tu vive com medo, né? Acho que a questão da violência ou da falta de segurança é um grande desafio que as autoridades públicas precisam enfrentar com a dimensão exata do problema, né? Então, Novo Hamburgo, sim, tem muito a melhorar. E a gente pode ser otimista em relação a isso? Acho que sim, a gente pode ser. Tu consegue ser um otimista? Eu me considero um cara otimista. Acho que as coisas, de uma maneira geral, vêm melhorando no país, né? A distribuição de renda melhorou consideravelmente. Lá no início da entrevista, citou que eu cresci em Canudos, e vou muito a Canudos ainda, porque meus pais continuam morando lá. E se tu comparar o bairro Canudos de hoje com o bairro Canudos de, quem sabe, 20 anos atrás, tu vai perceber transformações importantes. E essas transformações estão diretamente relacionadas com uma melhor qualidade de vida das pessoas. Eu estou usando Canudos como exemplo, porque foi o bairro onde eu cresci, que foi o bairro onde eu vivi, e que é um bairro popular de Novo Hamburgo. Eu imagino que na Santo Afonso, tenho certeza que na Santo Afonso se verifica isso também, né? As pessoas estão vivendo melhor, as pessoas podem consumir mais. Uma coisa que me chama muito a atenção nos bairros é a quantidade desses churrascos prontos ao domingo para buscar. Ali na Bartolomeu de Gusmão, que é uma rua importante de Canudos, tem um desses lugares. E em domingo, quando eu passo ali, a fila é sempre enorme, mas enorme mesmo, né? De pessoas, enfim, de moradores do bairro ou de outros bairros, né? Indo buscar o churrasco pronto no domingo. O que é isso? Isso é renda, as pessoas têm dinheiro para consumir dessa maneira. Há 20 anos isso não existia. Então eu me considero otimista porque eu percebo que em alguns aspectos ou em muitos aspectos a vida das pessoas está melhorando. Mas por outro lado, tem muita coisa que precisa melhorar e melhorar muito. E aí a gente vai cair naquelas questões que há muito tempo são fundamentais e que não evoluem da maneira adequada. Saúde, educação, mais recentemente segurança e outros itens que fazem parte da agenda diária de Novo Hamburgo e do país como um todo. Jason, saudade de te ter dando opinião. Foi um privilégio ter com a gente aqui. A gente teve uma conversa de peso com o jornalista Jason Rodrigues. Te agradeço, Rodrigo, pelo convite. Sei que o programa para ti é uma realização pessoal. Sei que há muito tempo tu tinha vontade de fazer isso. Fico bem feliz que finalmente tu esteja conseguindo fazer isso. Me lembro que quando a gente te conheceu há 21 anos, tu era muito fã do Jô Soares, imagino que continue sendo, imagino que continue assistindo ele. E de alguma maneira acho que a tua vontade de ter um programa como esse vem da época em que o Jô ainda tinha o Jô 11h30 no SBT, né? Então fico muito feliz de estar aqui vendo tu realizar esse teu sonho pessoal. E tu sabe que eu não gosto muito de aparecer em televisão, não gosto muito de dar entrevista, mas eu não podia dizer não a um amigo tão especial como tu, que é um amigo de 21 anos, e que além de ser um amigo especial, é um amigo 2 ou 3 vezes maior do que eu e recomenda-se, enfim, atender aos pedidos de um amigo desse tamanho. Compreendendo então o porquê do humor ácido, nosso abraço ao jornalista Jason Rodrigues.